Bem-vindas e bem-vindos ao nosso Radar DN Brasil, o novo programa do DN Brasil que representa um novo momento para o nosso jornal. O que é esse radar, afinal? A nossa ideia aqui é dar um passo além do site do DN Brasil, onde você já encontra todas as notícias, assuntos, temas de interesse para os brasileiros que vivem aqui em Portugal e também até para quem ainda não mora por aqui, mas pensa em vir, quem sabe um dia, ou para quem acompanha as relações entre os nossos dois países. O nosso radar vai ser aquele momento de encontro semanal, bem cedinho, logo às sextas-feiras, para a gente já começar o dia bem informados e partir para o fim de semana. Sempre comigo, Carol Ribeiro, com a equipe do DN Brasil, nossos colegas da redação aqui do Diário de Notícias, participação de amigos, colaboradores e, claro, dos nossos leitores e leitoras. Para começar o nosso programa de estreia, o tema não poderia ser outro: as tempestades que têm devastado Portugal nas últimas semanas. Uma sequência que já deixou muitas pessoas desabrigadas, sem energia até agora e que fez com que o governo declarasse situação de calamidade no país até domingo, 8 de fevereiro. Uma das jornalistas aqui do DN que tem acompanhado tudo isso de perto é a editora executiva Margarida Vaqueiro Lopes, que fala um pouquinho agora para a gente de como é que está essa situação e do que ela tem visto por aí. Margarida, como é que tem sido a resposta do governo a esse momento tão complicado? Pois é, Carol, estamos aqui com dias muito complicados. O governo decretou o estado de calamidade, era algo que não acontecia já há muitos anos em Portugal. O centro do país foi completamente devastado no final do mês passado, portanto na noite de 27 para 28 de janeiro. Entretanto foi decretado um estado de calamidade inicialmente até dia 1 de fevereiro, foi estendido até dia 8 de fevereiro e neste momento as coisas estão muito complicadas. Temos várias populações que estão isoladas, temos o exército a retirar pessoas das suas casas, temos lares de idosos que já foram resgatados e aquilo que temos assistido é um país que basicamente está um bocadinho ao sabor das águas e dos ventos. Depois de uma tempestade muito grande, foi a tempestade Christine, que provocou estragos muito grandes em termos de casas, destruição de empresas, destruição de casas, isolamento de populações. Tivemos depois a depressão Leonardo, que se manteve até ao final desta semana, portanto até quinta, sexta-feira os alertas estavam ativos, sobretudo por causa das chuvas e das inundações, o que significa que para além do centro do país depois vimos populações no Alentejo, até no Baixo Alentejo, a ser muito afetadas por estas chuvas, por descargas de barragens. Então assim, tem sido tempos muito complicados, sobretudo para as populações que têm estado mais isoladas, ou seja, fora dos grandes centros urbanos, onde por norma também a resposta é mais rápida, a resposta das autoridades, mas nas aldeias em redor, nas vilas em redor, temos tido muita dificuldade de acesso. Nós, jornalistas também, mas sobretudo, naturalmente, falo das autoridades, do Exército, da Proteção Civil. Em Leiria, Leiria foi o distrito mais afetado na semana passada, na semana da tempestade Christine, em Leiria, onde há inclusivamente uma comunidade imigrante muito forte, nomeadamente de brasileiros. Mas o que é que se tem visto também numa nota positiva? Uma população muito mobilizada, um grupo de voluntários que acabou por sair do país inteiro, pessoas desde o sul do Algarve ou até do Porto, que se deslocaram para estas populações e que tentam dar algum apoio às autoridades e às forças de intervenção que têm estado a tentar, da melhor forma, não só conseguir colmatar aquilo que são necessidades graves de realojamento das pessoas. Muitas pessoas perderam as suas casas, muitas não perderam as casas, mas perderam os telhados e isso significa que não podem estar naquilo que são as suas habitações. Mas a reposição da energia elétrica, ainda há muitas populações sem energia elétrica ao fim de mais de uma semana, populações que não têm comunicações, portanto, internet, linhas telefónicas, tem sido complexo, e também água e depois outros mantimentos e bens essenciais. Então, neste momento, e enquanto nos aproximamos do dia 8, que é o dia também de eleições presidenciais aqui em Portugal, temos lidado com esta situação muito dramática de falta de acesso às populações isoladas, escolas fechadas, hospitais com dificuldades e todos os meios humanos e materiais neste momento
a ser aplicados em várias regiões do país, onde está decretado este estado de calamidade, que também dificulta a vida, na verdade, a todas as outras pessoas fora destas regiões, porque causa constrangimentos não só ao nível daquilo que são as equipas de socorro, que deixam de estar tão disponíveis, como também nas atividades, seja as ferrovias e as estradas, muitas delas cortadas e, portanto, causando graves constrangimentos. Obrigada, Margarida. Bom, e é claro que toda essa situação tão difícil virou tema da campanha às presidenciais. Portugal tem o segundo turno das suas eleições no domingo, 8 de fevereiro. 2 candidatos, André Ventura e Antônio José Seguro, têm caminhado nesses últimos dias para tentar angariar aí os seus votos. O jornalista Frederico Bartolo, da editoria de política do Diário de Notícias, tem ido a campo, tem acompanhado tudo de perto e conta pra gente como é que tem sido esses últimos dias de campanha, intensos e difíceis, não é isso, Frederico? Sim, Carolina, têm sido semanas difíceis até em termos de planeamento, em termos de agenda, porque a Depressão Cristina afetou os profissionais de comunicação, mas também afetou os próprios candidatos que não conseguiram fazer a volta pelo país que tinham feito na primeira volta. Para já o que é notório é que o discurso tem sido diferente. António José Seguro fala muito do apoio às populações, mas também fala muito da economia, no relançamento da economia, mas sem esquecer a questão ambiental e de como as alterações climáticas são um perigo. Ele próprio reuniu com os especialistas sobre isso e isto entrou na campanha, um ambiente entrou na campanha, era tema que estava um pouco afastado, estava muito centrado na saúde e na justiça. André Ventura está um pouco mais apartado nesse tema porque é muito mais negacionista em relação às alterações climáticas, defende inclusivamente que não se pode sujeitar a economia a regras e acordos feitos sem a devida fundamentação. São candidatos que até neste momento em relação ao ambiente extremaram posições e portanto dividiram-se ainda mais. Já são 2 candidatos que se têm colocado do lado bastante oposto da barricada. André Ventura procurando uma mudança na Constituição, dizendo que há coisas na Constituição que têm de ser alteradas até para reforçar os poderes judiciais e, portanto, uma maior independência do poder judicial do poder político, nega que seja para reforçar o poder presidencialista, digamos assim, mas depois tem uma postura de muito ataque a um próprio governo, portanto, que vai boicotar o governo caso seja necessário, quase um governo sombra, enquanto António José Seguro é defensor da Constituição e de poucas mudanças nesse aspecto, e até na saúde e também na justiça, quer pactos, quer acordos entre partidos para não haver uma grande revolução. São candidatos que se posicionam de forma bastante diferente nas principais matérias, que depois coincidem sim numa visão de defesa, uma visão internacional sem hostilizar Trump, nem sequer se colocarem propriamente como um discurso muito aberto a nível da posição internacional. É isso que retiro dos últimos 4 meses de evolução discursiva. Dizer que António José Seguro passou a ser muito mais crítico do que era da lei laboral e, portanto, é onde vai ser mais vigilante com o governo, é onde se tem pronunciado mais assertivo, digamos assim, apesar de recusar mandar governos abaixo apenas por orçamentos de Estado que não passem. António José Seguro tem, evidentemente, um apoio e um lastro e uma grande fatia de eleitorado consigo. Tem o PS, tem o eleitorado da esquerda que logo depois das eleições se pronunciou e foi recolhendo apoios, claro, vindos de vários quadrantes, do CDS-PP, de muita gente no PSD, muitos sociais-democratas, que não compreendem até a decisão tática de Luís Montenegro não ter revelado apoio. Luís Montenegro não se quer comprometer com um apoio a um candidato do Partido Socialista para também saber que vai ouvir de Ventura depois esse argumento de que seriam todos iguais, de que estaria sempre unidos contra si. Ventura, por outro lado, tem poucos apoios, tem apoios dos seus militantes, do eleitorado fixo do Chega e tem, acima de tudo, algumas pessoas da nova direita e também do ADN, partidos que se colocam na mesma ideologia política, digamos assim. É importante dizer que as migrações saíram muito deste discurso político também. O próprio André Ventura não tem abordado isto, até porque muitos empresários têm dito como os imigrantes são absolutamente necessários para a reconstrução do país. É interessante como o próprio discurso do candidato não tem centrado aí uma das suas grandes armas, no fundo, no seu eleitorado. Espera-se, claro, a vitória de António José Seguro no domingo, nesta segunda volta que em Portugal não acontecia desde 86, portanto é um momento histórico também. E o Partido Socialista, que já não conseguia um militante seu, um ex-secretário-geral, a liderar o país. Os últimos tempos têm sido governados sempre pelos sociais-democratas, Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa. Isso também emblemático numa altura em que o PS também tenta procurar recuperar
algum lastro político esta situação. Claro que, para seguro, o grande desafio agora passa pela desmobilização eleitoral, porque quanto mais alguns dos votos que capitalizou e que estiveram presos noutros quadrantes, se não forem votar à segunda volta, pode bem acontecer uma maior votação para André Ventura e, portanto, um equilíbrio de forças na parte final. Agora, o certo é que no domingo nós vamos estar a acompanhar nas duas sedes de campanha, mas eu vou estar no domingo nas Caldas da Rainha, acredito que seja realmente a coroação e a eleição de António José Seguro. Tudo assim indica, tendo em conta o que vamos tendo pela frente, até porque o discurso presidencial tem sido muito focado agora nas emergências e não tem havido propriamente grandes pontos que permitam a Seguro perder eleitorado. O eleitorado que estava consigo tenderá a ficar consigo e tenderá a ganhar mais pessoas para estar junto dele. Portanto, espera-se exatamente esse conforto quase na vitória. Agora a gente fala de um assunto da vida prática dos imigrantes que vivem em Portugal. Autorização de residência, documentação e passar por todos os trâmites relacionados à AIMA, Agência para Integração, Migrações e Asilo. A demora da AIMA de entregar os cartões físicos dos títulos de residência renovados ou até de quem solicitou a autorização pela primeira vez tem causado muitos transtornos na vida das pessoas. Isso porque nem os comprovantes que a própria AIMA emite têm sido aceitos no dia a dia das pessoas. Esse é o tema da reportagem de hoje da editora do DN Brasil, Amanda Lima, que traz agora para a gente um contexto dos problemas que ela tem encontrado por aí ao conversar com as pessoas. Oi, Amanda. Isso mesmo, Carol. Olá a todos, sejam bem-vindos à estreia do nosso programa semanal aqui no DN Brasil. E hoje é um tema que preocupa muito os nossos leitores e leitoras, que é em relação à emissão dos cartões, seja um cartão de primeira residência ou seja um cartão de renovação. Bom, nós trazemos inclusive esse texto na edição impressa do Diário de Notícias desta sexta-feira, em que nós mostramos como brasileiros e brasileiras, e também conversamos com imigrantes de outras nacionalidades, que são prejudicados por conta do atraso no envio dos documentos. E não só em relação ao atraso no envio dos documentos, mas, digamos, da inutilidade dos comprovativos que são gerados no site da AIMA para tentar mostrar essa validade. Como o governo já previa que esses atrasos poderiam acontecer, lembrando que o prazo para emissão do primeiro título de residência é de 90 dias, prazo em lei, e de renovação 60 dias. O governo já previa isso, por isso desde o início criou um comprovativo, né, para mostrar que a pessoa tinha ido fazer a sua renovação. Mais recentemente, há cerca de 2 semanas, criou o comprovativo de deferimento, que é mostrar que o documento já foi aprovado, mas ainda não foi emitido. O resultado é que nem empresas privadas e mesmo organismos públicos não aceitam esses papéis comprovativos, que acabam por não ter utilidade. Porque no caso das empresas privadas, por exemplo, nós citamos o caso na reportagem do motorista TVDE, que fez a sua entrevista na estrutura de emissão para a primeira residência, através de manifestação de interesse, em dezembro de 2024, teve seu processo deferido, ou seja, aprovado, passou por todas as etapas, em maio do ano passado, e o cartão até hoje não chegou. O comprovativo não serve porque as plataformas não aceitam um papel. E muitas vezes essa é uma questão mesmo de tecnologia, porque é preciso um cartão realmente, um cartão que tenha a data de validade, e não um papel com QR Code que diga que o documento da pessoa foi deferido, mas que ainda não chegou. Nós mostramos esse exemplo do TVDE, no caso da primeira residência. Também temos casos de renovação de residência, outro condutor TVDE, que está prestes a ter a conta bloqueada, porque o comprovativo de 180 dias perde a validade já essa semana, já daqui 2, 3 dias, e também terá a conta bloqueada por conta disso, porque o cartão ainda não chegou. Como eu disse, o prazo legal é de 60 dias e já se vão 180 dias desde a recolha dos dados biométricos para fazer essa renovação. Nós também temos casos de CPLPs, pessoas que fizeram a troca do cartão e até hoje não receberam e são prejudicadas porque, como eu disse, não é só os organismos privados que não aceitam esse documento, esses comprovativos, mas também os próprios organismos públicos. É o caso do IMT. Nesse caso em concreto, dessa reportagem que nós mostramos, é uma cidadã brasileira que está esperando desde o ano passado o seu tão sonhado cartão CPLP em cartão, e não mais aquela folha com QR Code que tinha desde alguns anos, só que o IMT não aceita o comprovativo, e nesse caso ela foi impedida de fazer a prova da carta de condução, e agora para fazer um reteste vai ter que pagar 350 euros. Então, esses são apenas alguns dos casos que nós retratamos nessa reportagem.
que está também no site do DN Brasil, em que mostramos como os atrasos impactam a vida dos imigrantes e como os comprovativos que são disponibilizados pelo governo não são aceitos, nem pelas empresas privadas, nem mesmo pelos organismos públicos, o que mostra uma coisa que nós imigrantes já conhecemos bem, que é essa falta de interação entre os diferentes organismos públicos da administração do Estado aqui em Portugal. Voltamos com você, Carol. Obrigada, Amanda. Bom, e falando de um outro assunto que tem total relevância e envolvimento com o nosso dia a dia, violência de gênero e o aumento dos casos de violência contra mulheres brasileiras no exterior, que tem mobilizado inclusive o governo federal. Só este ano, gente, 2026, aqui em Lisboa, no mês de janeiro até o comecinho agora de fevereiro, o Consulado do Brasil registrou 28 atendimentos a vítimas de violência doméstica. 7 casos novos e 21 casos que já tinham sido registrados e que continuam sendo acompanhados. Uma realidade preocupante. Essa semana, o consulado, inclusive, através do Espaço da Mulher Brasileira, lançou mais uma campanha de conscientização. Você tem voz. É uma série de vídeos que vai trazer informação básica para as mulheres vítimas de violência, para saberem como agir, quem podem procurar, como tentar sair de uma situação dessa. Quem encabeça essa campanha são 2 brasileiras, Thaís de Campos, atriz e diretora, e Daniela Cislux, advogada e empresária. As 2 juntas comandam o programa Movimento Mulher. Eu bati um papo com elas. Thaís, Dani, vocês estão ajudando a dar uma cara, não é? A dar um rosto para uma campanha super importante para as mulheres brasileiras que vivem no exterior, mas principalmente para as mulheres que estão aqui em Portugal, não é? Uma iniciativa nova. E eu queria saber, então, o que motivou vocês 2 a abraçarem esse projeto e como é que vocês veem a importância dessa iniciativa? Menina, a importância é enorme, a gente está vendo agora. Cada vez mais a gente está vendo o tamanho que isso está tomando. E era para ser só uma série de diálogos e passou agora a ser um movimento. A gente até retraiu para não estrear agora, para se estruturar, para poder dar mais, porque a gente viu o tamanho disso. Na realidade, foi um presente, caiu assim na nossa mão, porque o cônsul, que é uma pessoa extraordinária, o embaixador Alessandro, queria vídeos para ajudar as pessoas entenderem qual é o papel do EMUB. E dentro de uma conversa, eu e Dani viramos para ele perguntando por que em vez de fazer só uns vídeos, a gente não faz uma série de diálogos, a gente faz umas entrevistas, voltamos ao sofá da Hebe, conversamos, tiramos essa cara de podcast, conversamos de uma forma tranquila e trazemos mais pessoas e geramos esses conteúdos para o consulado. E ele adorou. E foi assim que a coisa surgiu. Não é, Dani? É isso, e para nós é uma honra, né, Thaís, para poder participar desse projeto, um projeto tão importante, lindo, importante e tão necessário. Porque, complementando aqui o que a Thaís disse, ele surgiu do aumento do número de violência contra as mulheres brasileiras expatriadas. E é uma iniciativa do Consulado Geral do Brasil aqui em Portugal, mas que esse material vai ser disponibilizado também para os consulados do Brasil ao redor do mundo. E também, como a Thaís já falou, a proporção que isso está tomando tem até nos emocionado, porque as poucas coisas que nós já soltamos nas redes sociais, como backstage, nós já tivemos muito feedback de muitas pessoas, inclusive de familiares de mulheres que estão no Brasil. Perdidas, sumidas, quer dizer, coisas que a gente não pensou que chegaríamos a ter esse feedback, essa procura, né? Então a gente vê a importância, como a comunicação é necessária. Então, mostrar aonde ir, como recorrer, o que fazer, né? É muito importante. As redes de apoio. Nós estamos aqui também para divulgar as redes de apoio. E mais, não é um projeto só sobre a violência, não é um projeto só sobre a cartilha das violências lançado pelo consulado, mas também para ensinar as mulheres a empreenderem, porque a primeira liberdade das mulheres é a financeira. E as mulheres que passam, principalmente as mulheres que passam por violência, elas precisam aprender a empreender para poder ficar livre desse cativeiro
ainda mais sendo expatriada, estando aqui em Portugal, muitas vezes sem familiares perto, sozinha, sem redes de apoio. Nenhuma. Vocês começaram a ter contato com essa realidade, ou seja, situações de mulheres que se veem, assim como a Dani descreve agora, passaram por uma situação de violência, já estão em outro país, seja em Portugal, enfim, ou em algum outro país, e de repente se veem numa situação de completo desamparo. Para além da violência física, a gente passa também para um momento de outros tipos de violência que continuam acontecendo, por mais que ela se livre de uma agressão física. A violência, ela é enorme e tem várias formas, né? A gente tem visto isso até de pessoas, como você falou agora, de pessoas que sentem isso longe, né? A violência que hoje aparece nas redes sociais, né? As pessoas fazem chantagem com fotos e adolescentes usam isso. É tanta coisa que a gente está vendo na realidade. Mas mais do que tudo, a gente percebeu que através dessa informação, quer dizer, usar a comunicação positivamente, né? Porque a gente estava falando da comunicação de uma maneira não positiva. A gente consegue ajudar as pessoas a entenderem o que fazer e como sair de uma situação que seja perigosa, né? Aqui em Portugal, a gente tem visto muitas mulheres que estão passando não só por uma violência física, psicológica, patrimonial, até pessoas que a gente nem acredita, mulheres fortes que até já têm uma liberdade financeira, quer dizer, isso bate em qualquer porta. Desde a criança que sofre porque vê a mãe apanhando, do adolescente que usa o controle de forma errada, da mulher que se sente presa porque acha que se ele tomou o passaporte ela não pode fazer nada. São várias coisas que acontecem que precisam ser desmistificadas, entendeu? A gente precisa realmente mostrar a verdade e o que fazer. E Dani, como advogada aqui, dá uma ajuda enorme. Isso, mas nós temos muito contato com várias mulheres, não só em Portugal, mas em vários outros países, brasileiras expatriadas, também brasileiras que estão no Brasil. No Brasil, claro. E que passam por esse tipo de violência. E está muito presente na vida de todas nós. Muito, muito presente mesmo. A gente está sempre falando isso nas gravações. Hoje em dia, a situação chegou a um ponto tal que se você acha que não há ninguém perto de você, nenhuma mulher que está passando por violência, é porque você não conhece a história dela. Porque às vezes é uma vizinha, uma prima, uma irmã. E muitas vezes a mulher não quer enxergar. E também tem o papel da amiga ou da vizinha que está vendo que tem alguma coisa errada ali. Porque às vezes a mulher precisa abrir os olhos, ela está vivendo e não está vendo. E aí a gente pode, voltando aqui ao motivo da nossa conversa, a gente pode ver também essa campanha Você Tem Voz como uma forma de servir aí como um alerta, mas quem sabe também como uma janela para que ela possa perceber o que acontece, quem sabe a partir daí sair dessa situação. E a mulher entender que realmente ela tem voz. Esse aqui é um espaço onde todo mundo que está aí pode falar conosco, porque você tem voz. Nós estamos aqui para ouvir também e te ajudar nas suas dificuldades. É isso, é um espaço de informação, é um espaço de consciência, é um espaço de acolhimento. Eu também gostaria de convidar todas vocês para seguir as nossas redes sociais, espacomulher.omovimento. E agradeço ao DN. Obrigada por terem recebido o DN Brasil hoje aqui no cenário da gravação, no estúdio do programa, não é? E terem topado essa conversa aqui com a gente. Foi um prazer. Sucesso. Obrigada. O nosso Radar DN Brasil também vai estar de olho em tudo que se passa, é claro, de interesse dos brasileiros em Portugal, mas em Brasília. O que aconteceu por lá essa semana foi a retomada dos trabalhos parlamentares depois do recesso de fim de ano. Eu convidei uma amiga, a jornalista Yara Lemos, para trazer um pouquinho para a gente do que aconteceu nesse momento significativo, porque tem pauta que tem total relação aqui com a nossa vida, com as relações Brasil e Portugal. O acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, por exemplo. Oi, Yara, bom dia. Olá, Carol, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o Radar DN Brasil, este programa incrível que está a começar e que vai manter informada toda a comunidade luso-brasileira que vive e circula entre essas duas grandes nações que são Brasil e Portugal. Nesta semana, Carol, tivemos aqui no Brasil a reabertura
dos trabalhos do Legislativo e do Judiciário, que ao lado do Poder Executivo são os poderes que de fato comandam o Brasil. E que ano de 2026 é esse, Carol? Aqui no Brasil, assim como em Portugal, é um ano eleitoral. Em solo brasileiro, os eleitores vão às urnas em outubro e até lá há muita coisa para ser feita, inúmeras votações para serem realizadas e, claro, muito apoio para ser conquistado. Entre eles, os suportes necessários para sustentar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Este tema, Carol, inclusive foi colocado como prioridade pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na mensagem encaminhada ao Congresso Nacional na abertura dos trabalhos nesta semana. Recado do presidente Lula foi lido aos parlamentares por meio do primeiro secretário da Câmara dos Deputados, deputado Carlos Veras, que é do PT de Pernambuco, portanto, um aliado direto de Lula. Em sua mensagem, Lula pediu que os deputados aprovem o acordo Mercosul-União Europeia com a máxima brevidade. Um acordo que, segundo ele, abre um novo ciclo de oportunidades para as empresas brasileiras, fortalece a competitividade do Brasil, amplia as exportações e atrai investimentos de forma sustentável. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, já manifestou total apoio ao texto. Claro, Carol, que Lula estava falando das vantagens que o acordo gera para a economia brasileira, mas não podemos esquecer o quanto a sacramentação deste acordo é importante para os produtores portugueses, sobretudo para os que atuam com a exportação de produtos como queijos, vinhos e azeites, essas maravilhas que existem nesta nossa também terrinha portuguesa. Nem tudo, claro, é unanimidade. E há uma cadeia toda de produtores europeus de carne e arroz, especialmente, que estão extremamente apreensivos com a implementação do acordo quando ela ocorrer. No bolo das exportações, a maior fatia de recebimento dos produtos portugueses está no Brasil. De todos os itens exportados por Portugal para os países do Mercosul, o Brasil recebe sozinho mais de 90% de toda essa produção. Só no ano passado, Carol, os brasileiros compraram cerca de 80 milhões de euros em vinhos portugueses. Quando falamos do azeite, os números são ainda maiores. Os consumidores brasileiros são responsáveis por quase 99% da compra de todo o azeite português que chega no Mercosul, em cifras que giraram na ordem de 270 milhões de euros apenas no ano passado. Com a implementação do acordo, que vai gerar uma redução gradual de tarifas para a entrada destes produtos, a expectativa é que mais itens portugueses cheguem ao Brasil, incrementando a cadeia produtiva portuguesa com a geração de emprego e renda. Ou seja, no que diz respeito a Brasil e Portugal, o acordo Mercosul-União Europeia promete ser um ingrediente a mais neste cardápio já tão saboroso que envolve as duas nações. Eu vou estar aqui com vocês, com a Carol e com toda a equipe do Radar DN, acompanhando todas as movimentações desse acordo e, claro, todas as demais notícias que envolvem diretamente a comunidade luso-brasileira. Uma ótima estreia para o Radar DN, uma ótima estreia para você, Carol, e a gente se vê na próxima semana. Bom, e a gente vai encerrar a nossa edição de estreia do Radar DN Brasil falando de cultura. O artista e cineasta brasileiro Fabiano Cafuri acaba de lançar um edital, uma convocatória para vários artistas que queiram participar de um novo projeto que pretende levar arte às ruas de Lisboa. O Fabiano conta pra gente agora mais um pouquinho sobre essa novidade que vem por aí. Bom, para começar, a ideia surge da necessidade de pegar os artistas e tirar essas obras da galeria e levar até o povo, né? Fazer uma grande movimentação cultural e artística. Então, assim nasce o Art Walk Lisboa,
vai ser a primeira edição, agora dia 14 de março. E eu estou muito feliz com essa iniciativa, com as parcerias todas que a gente está fazendo, porque eu acho muito importante, cada vez mais, o artista, através da sua arte, se posicionar e muitas vezes ir até as pessoas, porque nem sempre todo mundo vai na galeria, nem sempre todo artista pode estar num museu. Então, é nesse momento que vai ter o famoso tete-a-tete, com o próprio artista na rua e com um público inesperado, que é o público que está simplesmente ali, passando, tomando um café, visitando os monumentos e por aí vai. Ou seja, quem estiver andando por Lisboa vai poder, de repente, quem sabe, encontrar um artista segurando a sua própria obra. Exatamente. Nesse caso, o artista vai ser sua própria parede e ele vai poder dialogar diretamente com as pessoas que se interessarem sobre a sua obra, sobre o seu trabalho e vai poder explicar, falar do seu processo, trocar contatos e possivelmente até vender sua obra na própria rua. Quem quiser participar, então, como é que faz? Quais são as datas? Como é que vai funcionar? Olha, primeira coisa é seguir a gente no nosso Instagram do Artwalk, Artwalk Lisbon. Ali a gente está colocando todas as informações aos pouquinhos. A gente acabou de lançar, então primeiro a gente está explicando um pouco do que é o projeto e agora nos próximos dias a gente vai colocar já a ficha de inscrição, as regras e como participar. E aí a gente vai revelar bem pertinho aonde vai ser o local do ponto de encontro e aonde a gente vai ficar parado segurando a obra como uma galeria viva. E um detalhe importante, Fabiano, aberto a artistas de todas as nacionalidades, não é isso? Sempre. A arte é democrática, ela não está fechada a ninguém. Uma das poucas exigências é que o artista consiga segurar sua própria obra durante o tempo do projeto, né? Do tempo que a gente vai ficar na rua e a gente vai caminhar. Então tem que ser uma obra de arte que a pessoa consiga segurar, literalmente, e andar com ela sem ter problemas de deixar cair ou de ser pesada e afins. E chega ao fim a nossa edição de estreia. Muito obrigada pela sua companhia. Agora, já sabe, estamos juntos sempre às sextas-feiras, cedinho, no site do DN Brasil, no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Gostou do nosso programa? Manda uma mensagem para a gente então, pode ser por e-mail, dnbrasil@dn.pt, pelo nosso número de WhatsApp, ou então um comentário nas nossas redes sociais, que a gente vai adorar saber o seu feedback e contar também com a sua participação, quem sabe, nas próximas edições. Muito obrigada pelo carinho e pela companhia mais uma vez. Um abraço e bom fim de semana.